Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre, seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. E este é o nosso quadro Liturgia da Palavra Dominical. Neste domingo nós iremos meditar sobre a solenidade do batismo do Senhor. Então, iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na primeira leitura de hoje, nós vimos aí o primeiro cântico do servo, do profeta Isaías. A primeira leitura é extraída do capítulo 22, capítulo 42 do profeta Isaías, versículo do 1 ao 4 e depois versículo 6 ao 7. Fala sobre o envio do servo, o servo que iria trazer justiça, retidão e que não apaga o pavio na chama que ainda fumega e não quebra nem despedaça o caniço que está rachado. Diz assim: Eis o meu servo que eu sustento e meu eleito em que tenho prazer. Pus sobre ele o meu espírito, ele trará o direito às nações. Ele não clamará, não levantará a voz, não fará ouvir a voz nas ruas, não quebrará a cana rachada, não apagará a mecha fumegante. Com fidelidade trará o direito, não vacilará, nem desacorçará, até que estabeleça o direito na terra. Eu, o Senhor, te chamei para o serviço da justiça, tomei-te pela mão e te modelei. Eu te constituí como aliança do povo, como luz das nações, a fim de abrires os olhos dos cegos, a fim de soltares do cárcere os presos e da prisão os que habitam nas trevas. Então, a primeira leitura de hoje traz para nós o cântico do servo, esse poema a respeito de Jesus, que é o Messias prometido. E o apóstolo Pedro, na casa de Cornélio, na segunda leitura de hoje, dá testemunho deste servo que foi anunciado pelo profeta messiânico, o profeta Isaías. Pedro diz, discursando na casa de Cornélio a respeito de Jesus. Tomando então a palavra, Pedro falou: Dou-me conta, em verdade, de que Deus não fez acepção de pessoas, mas que em qualquer nação, quem o teme e pratica a justiça, lhe é agradável. Tal é a palavra que ele enviou aos israelitas, dando-lhes a boa nova da paz. Por Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Sabeis o que aconteceu por toda a Judéia. Jesus de Nazaré, começando pela Galiléia, depois do batismo proclamado por João, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder. E ele passou fazendo o bem e curando a todos os que estavam dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. E Pedro continua discursando na casa de Cornélio em defesa da missão e em defesa do senhorio de Jesus, em defesa de que Jesus é o Cristo, de que Jesus é o Messias, de que Jesus é o Salvador, de que Jesus é aquele que foi ungido pelo Espírito Santo para trazer redenção, para trazer salvação. No final do discurso, não está na leitura de hoje, mas o versículo 43 do capítulo 10 de Atos, o apóstolo Pedro fecha o seu discurso na casa de Cornélio dizendo: Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, receberá a remissão dos pecados todo aquele
que crê. Então, meus amados irmãos, esse discurso de Pedro na casa de Cornélio vem enfatizar, vem trazer de maneira muito clara e objetiva quem é Jesus Cristo, qual é a sua missão, qual é o seu esplendor e qual é a sua glória. O batismo de Jesus é a solenidade que traz para nós o conhecimento da pessoa concreta de Jesus. No evangelho de ontem, no sábado, nós vimos algumas pessoas chegar até João e dizer que os discípulos de João estavam, entre aspas, abandonando João e se dirigindo a Jesus, indo até Jesus. E alguém chega para dizer isso a João e João diz assim: o que importa é que eu diminua para que ele cresça, ou seja, que eu desapareça para que ele cresça. Porque a missão de João Batista era exatamente essa, como ele mesmo discursa, como ele mesmo prega no deserto, dizendo: eu não sou o Messias, eu não sou o Cristo, eu sou apenas uma voz que clama no deserto, como disse o profeta messiânico, o profeta Isaías. Ele diz de maneira concreta: eu não sou a luz, eu vim dar testemunho da luz. E esse testemunho de que Jesus é o Messias é concretizado não pelos homens, né? Não como uma pessoa que fala de outra pessoa tão somente, mas assim como Jesus, quando perguntou aos apóstolos o que dizem as nações, o que dizem os homens a respeito de mim, e os apóstolos disseram: um diz que tu és Elias, outro diz que tu és Jeremias, outro diz que tu és um dos profetas que ressuscitou, outros ainda dizem que tu és João Batista que ressuscitou. E Jesus pergunta: e vós, o que dizeis de mim? E Pedro, tomando a palavra, Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz a Pedro: bem-aventurado sois tu, Simão Pedro, porque não foi a carne e nem o sangue que te revelou isso. E o mesmo acontece no batismo do Senhor. O evangelho de hoje está no capítulo 3 de São Mateus, versículo 13 até o versículo 17, que diz assim: vamos ver mais uma vez o céu testemunhando quem é Jesus. Como Jesus disse a Pedro que não foi carne e sangue que revelou quem era Jesus, mas Deus na sua plenitude. Vamos ver mais uma vez o céu dando testemunha de quem é Jesus. Nesse tempo veio Jesus da Galileia ao Jordão até João, a fim de ser batizado por ele. Mas João tentava dissuadi-lo, dizendo: eu é que tenho a necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu: deixa estar por enquanto, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, Jesus censura de maneira educada a João, que queria ser batizado por Jesus, e Jesus disse: João, deixa estar como está. Assim convém para mim e para ti cumprir os propósitos e os projetos do meu Pai. E João consentiu que ele fosse batizado. Batizado, Jesus subiu imediatamente da água e logo os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como que uma pomba e vindo sobre ele. Ao mesmo tempo, uma voz vinda dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então veja, meus amados irmãos, mais uma vez, de maneira extraordinária, quem dá testemunho de quem é Jesus é o próprio céu. O Espírito Santo, como pode se ver na imagem que você está diante de seus olhos, o Espírito Santo, após o batismo de Jesus, desce sobre Jesus em forma corpórea de pomba e se ouve uma voz vinda do céu, dizendo: este é o meu Filho muito amado. Então, o céu, na pessoa do Pai e na pessoa do Espírito Santo, dá testemunho de que Jesus é verdadeiramente o Cristo, o ungido de Deus, que o poema do profeta Isaías mencionou, que
no discurso na casa de Cornélio, Pedro enfatiza e diz: é por meio do nome dele que nós temos redenção dos nossos pecados. Então, aqui no batismo do Senhor, também se revela diante dos olhos de Jesus, ou melhor, diante dos olhos de João Batista, a Santíssima Trindade. O Filho, segunda pessoa da Trindade, está sendo batizado dentro do Rio Jordão. O Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, desce sobre Jesus em forma corpórea de pomba. E o Pai, primeira pessoa da Trindade, brada em um grito amoroso dizendo: este é o meu Filho muito amado, em quem eu ponho toda a minha alegria. Então, meus amados irmãos, a liturgia deste domingo vem para nós como um brado do próprio céu, revelar que Jesus é o justo juiz, é o Messias, é o Redentor, é o Emanuel, é o Deus conosco, que no batismo, ou melhor, que na Epifania, nós vimos a sua manifestação como Senhor e Deus, e que no seu nascimento nós também vimos a mesma revelação de que Ele é Deus, quando o profeta messiânico dizia: Ele será chamado de Emanuel, Deus conosco. Então, que nós possamos pedir a graça a esse nosso Cristo, a esse nosso Senhor Jesus Cristo, a graça de poder mergulhar nesse mistério, que Ele é Senhor, que Ele é Redentor, que Ele trouxe a justiça e a paz para o mundo. Nesse período em que nós estamos vivendo um conflito, onde pode de repente surgir possibilidades para uma terceira guerra mundial, nós queremos pedir ao Senhor a paz. Ele que é o príncipe da paz, Ele que é o Deus da paz, Ele que é aquele que soprou sobre o Espírito Santo sobre os seus apóstolos e disse: eis que eu vos dou a paz, a minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo dá. Então, que nós possamos pedir ao Senhor a graça da paz no mundo inteiro. Deus abençoe você e que a solenidade do batismo do Senhor seja para você luz e que possa trazer a você a graça de crer que Jesus é o Senhor da história de todo o universo e Senhor das nossas vidas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E não se esquece, dá uma curtida no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe os vídeos do canal com teus amigos, clica no sino e depois clica receber todas as notificações para que você seja notificado quando chegar vídeo novo aqui no canal. Deus abençoe.